Não gosto de matar chefe, não, mas tem que matar. Eu já tô doido pra uma briga de foice. Aquilo lá é uma guerra. É isso mesmo que eu quero. O pipoco dos tiros. Osso duro de roer, pega um, pega geral, também vai pegar. Comparado às outras artes, o cinema tá só engatinhando. O cinema tem lá 100 e tantos anos, é um bebezinho em comparação com a música, com as artes plásticas, especialmente com a literatura, que tem sido, assim, um dos colaboradores mais fiéis da sétima arte na sua curta existência. Como nós já sabemos, alguns dos melhores filmes feitos foram adaptações de livros, e nesse Maratona Like, homenageando o Dia Nacional do Livro, que acontece todo ano no dia 29 de outubro, nós vamos recomendar 10 filmes que pegaram suas histórias emprestadas das páginas de um livro. Começando com uma dobradinha europeia de 2 séculos atrás, O Conde de Monte Cristo. Isso foi escrito no começo do século XIX por um francês chamado Alexandre Dumas, o mesmo escritor de Os Três Mosqueteiros. É uma história de vingança deliciosa nas altas cortes europeias. Tem tudo que você espera de um filme de época. Tapa de luva de pelica, paixão reprimida por anos, reviravoltas e muita violência. É um tipo de filme de aventura que era bastante famoso nos anos 30 e 40, e ele fez esse retorno divertido no começo do milênio. Vamos para Orgulho e Preconceito. Foi escrito pela Jane Austen, também no começo do século XIX. Com o passar dos anos, esse romance virou uma das histórias de amor mais consagradas da literatura. A adaptação que aconteceu em 2005, apesar de algumas mudanças, foi bastante fidedigna ao romance, preservando até alguns diálogos originais da Austen. Curioso que quando você olha para o elenco, você vê pessoas que protagonizaram comédias românticas, romances teen. Então, usando uma linguagem visual moderna, com uma direção de arte profundamente de época, Orgulho e Preconceito é uma daquelas adaptações que parece que você está vendo o livro filmado. Mas nem toda adaptação tem que ter uma pegada literária para ser bem sucedida, não. O Alto da Compadecida, por exemplo, tem como base uma peça de teatro do mesmo nome, que quem escreveu foi o nosso queridíssimo Ariano Suassuna, que, vale comentar, ficou muito satisfeito com o filme. Esse filme expande o universo da peça e inclui cenas e ideias de outras obras do Suassuna e também do clássico da literatura medieval Decameron, que é do Giovanni Boccaccio. É uma obra do século XIV. Gente, esse filme, que também já foi minissérie, é uma espécie de clássico da televisão brasileira. Se você não viu, tem que ver. Quase sempre tá passando em algum canal, é impossível desligar a TV quando você se depara com ele. A Hora da Estrela é a brilhante adaptação da Suzana Amaral do clássico da Clarice Lispector. O filme não teve a sorte de O Alto da Compadecida de ser um filme escolhido pela televisão, o que é compreensível, porque o filme é muito triste. Tá? É uma das histórias mais tristes da literatura nacional, um material difícil de você digerir ali numa sessão da tarde. Tem uma direção muito firme, crua e muito perceptiva da Suzana Amaral. O filme mais do que faz justiça ao livro. Mas olha, não é só de romances que o cinema se apropria, não. Afinal de contas, as páginas de um livro podem guardar histórias maravilhosas e que existem fora dos parâmetros da ficção. O Que é Isso, Companheiro? É baseado no livro de memórias do político e ativista Fernando Gabeira. O livro é um documento vital sobre a ditadura brasileira, mas o filme se baseia primariamente no primeiro grande evento político da vida do Gabeira, o sequestro de um embaixador norte-americano em 1969. O filme é um thriller político brasileiro que concorreu ao Oscar e abriu os caminhos para a retomada do cinema nacional. E já que nós estamos falando de thrillers políticos que foram importantes para o cinema nacional, temos que mencionar Tropa de Elite, porque é baseado também num livro chamado Elite da Tropa, que narra histórias do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro. O filme foi um dos grandes eventos do cinema nacional dos últimos anos. O Capitão Nascimento, personagem da ficção, concebido para o filme e interpretado brilhantemente pelo Wagner Moura, é talvez o personagem do cinema nacional mais vivo no nosso imaginário contemporâneo. Por bem ou por mal, né? Existem casos de adaptações para o cinema que foram melhores do que os livros. São filmes que marcaram tanto a época que eles saíram que parecem que os livros que foram baseados neles. Clube da Luta é um desses casos mais óbvios. O filme explora as contradições e inspirações da masculinidade tóxica americana. Era um dos preferidos da molecada no começo do milênio. Com as suas cenas ultraviolentas, o carisma inabalável do Tyler Durden e do Brad Pitt, é difícil imaginar que Clube da Luta existia nas páginas antes de chegar à película. Pois é, quem escreveu foi um dos meus autores favoritos, chamado Chuck Palahniuk. O escritor Stephen King é um dos escritores que mais teve obras suas adaptadas para o cinema. Existe uma série de filmaços do universo do King que poderiam estar nessa lista, mas eu vou ter que escolher. Nenhum deles é mais antológico do que o Iluminado. O Iluminado estabeleceu, assim, um novo patamar pro terror psicológico, ou como a gente chama hoje, horror psicológico, e criou imagens cinematográficas que até hoje são repetidas em outros filmes de horror. As gêmeas no hall, a mulher na banheira, o banho de sangue, o Jack Nicholson na sua máquina de escrever.
correndo atrás do garoto com o machado. Meu Deus, o Iluminado é um show de excessos, com nada fora do lugar. Que é uma coisa muito louca, por muitos anos o Stephen King rejeitou o filme do Kubrick. Mas de uns tempos pra cá, parece que o escritor tá se juntando com todo o resto do mundo e reconhecendo as qualidades do filme do Iluminado. Dizer que o filme do Blade Runner foi maior que o livro é complicado, mas não seria uma opinião assim totalmente equivocada. O filme é baseado na obra do Philip K. Dick. Androides sonham com ovelhas elétricas? Esse título maravilhoso é uma espécie de texto sagrado da ficção científica. Mas a realidade é que o filme do Ridley Scott trouxe o futuro apocalíptico do escritor para o grande público. Com paisagens infinitas de neon e uma trilha sonora aterrorizante e também sensível do Vangelis, a diferença entre um androide e um ser humano nunca foi explorada de maneira tão sensorial quanto em Blade Runner. Vamos terminar com um caso curioso de uma adaptação de sucesso que demorou para pegar no tranco, mas quando pegou, virou um dos filmes mais lucrativos de todos os tempos. Reza a lenda que Eric Segal escreveu o romance de Love Story, mas nenhuma editora comprou o livro. Sem perspectivas, ele decidiu adaptar a história para um roteiro de cinema. Então tá bom, Hollywood cresceu os olhos, fez o filme, incentivou o Segal a reescrever o romance mais uma vez, dessa vez se baseando no filme. No final das contas, o livro de Love Story virou um filme, depois virou um best-seller por conta do filme. E o filme só foi possível por conta do primeiro livro. Louco, né? O filme é meloso? É um dramalhão? Muito. Vai te fazer chorar de emoção? Com certeza. Você sabe que sempre pode confiar nas dicas do canal Like. Então hoje nós vamos ser bem ousados e dar uma dica que a gente nunca deu nesse canal. No Dia Nacional do Livro, desliga a televisão e tira um tempinho para ler um livro. Se tiver um dinheiro no bolso, compra um também, compra um Kindle, já que a nossa indústria literária anda tão desprestigiada. Para se inspirar, confira um desses 10 filmes que tiveram as suas origens nas páginas de um livro.